Oi, neném. Tudo bem? Tudo certinho? Muito bem, neném. Olha só, como a gente havia combinado, eu vou passar para vocês, então, os hormônios, né? Divididos em episódios. Sim, igual o filme, né? Episódio um, 2, 3, né? Etileno, a vingança. Muito bem, neném. Olha só. Agora, fora brincadeira, nós vamos, então, dividir a aula de hormônios, né? De fito-hormônios, hormônios vegetais, que compreende as aulas de número 42 e 43. Tudo bem? Vamos começar pela auxina e vamos terminar lá no etileno. Tá ok? A intenção é de que cada vídeo desse tenha aí no máximo, estourando de 10 a 15 minutos, que é para você ter fragmentos dessa história tão bonita relacionada à botânica. Perfeito? E para a gente começar aqui uma breve descrição a respeito de hormônios. Quando se fala em hormônios vegetais, eles são muito similares, né? A ação e a produção é muito similar do que acontece com os animais. Os hormônios vegetais são produzidos em baixíssima quantidade, são produzidos em uma região, mas atuam em outras regiões, né? Nessas regiões onde ele vai atuar, eles atuam em células que são chamadas células-alvo, ou eu posso também chamar de órgãos-alvo. Então, o órgão-alvo, a célula-alvo, tem um receptor, que é um receptor específico para esse tipo de hormônio. Os hormônios vegetais, eles têm muita importância para esses organismos, porque vegetal não anda, né? Vegetal não foge, vegetal não sai à procura de água. Portanto, se as condições estão favoráveis, eles produzem determinado tipo de hormônio para aproveitar aquela condição que seja favorável. Se a condição não está favorável, então eles têm que se modelar aquele meio. Então, outros hormônios vão interagir com esse organismo e vão aí levar para eles condições para que eles possam sobreviver. Fora isso, os hormônios também interagem, por exemplo, no processo de reprodução. Tanto na formação de flores, né? Tem um tal de hormônio floríngeo, né? Que influencia na formação de flores num dado período do ano, assim como a formação e o crescimento dos frutos. Perfeito? Beleza? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, neném, vamos lá. Então, parte 1 do nosso filminho. Auxina, parte 1. Muito bem, muito bem. Vamos ver então o que temos aqui para a auxina. A auxina, sem dúvida alguma, é o grupo de hormônios mais comentado nos vestibulares. Tá? O mais comentado. Então a gente vai prestar muita atenção. Tanto que a auxina tem parte 1 e parte 2. Bora lá? Então está aqui fito-hormônios, hormônios vegetais, auxina. Bom, para falar da auxina, pessoas, eu vou colocar aqui para vocês uma célula meristemática. Está bem pequenininha aí no seu vídeo, não precisa ampliar, tá? A gente já estudou isso. Então, célula meristemática. Célula meristemática é aquela célula indiferenciada, lembra? Essa célula meristemática, essa célula indiferenciada, ela recebe influência de hormônios. E não é só da auxina. Aqui eu vou começar pela auxina, tá bom? Essa célula, meninas, ela vai receber, então, um estímulo hormonal, ela vai receber a atuação da auxina, tá? E um dos efeitos da auxina sobre esse grupo de células, sobre o meristema, vou até escrever aqui, olha, essa célula, então, é uma célula pertencente ao meristema, tá? Uma das ações é a de fazer o seguinte: essa auxina, esse fito-hormônio, e dentro desse fito-hormônio tem um deles que mais se destaca, que é o AIA, tá bom? Então, o AIA é um hormônio dentro do grupo das auxinas. Esse AIA ele pode interagir com essa célula e ele pode aqui alterar a estrutura dessa célula. E como assim alterar, professor? Ele pode causar reações químicas no interior dessa célula. Essas reações químicas se refletem na parede celular. Uma das situações é a diminuição do pH junto à parede celular. Com a queda do pH, a parede celular ela vai sofrer a ação de algumas enzimas. Então, essa parede celular ela é parcialmente degradada. Ela é fragilizada. Tá? E ao ser fragilizada, ela vai dar oportunidade para essa célula sofrer um alongamento. Além disso, o contato com a auxina vai influenciar na entrada de íons. Tá? O contato com a auxina vai influenciar na entrada de íons. Então, essa célula passa a receber
uma maior quantidade de íons. E esses íons são destinados para os vacúolos. Então, aqui estão os íons, né? Os íons são destinados aos vacúolos. Esses vacúolos, eles começam a se juntar, não é isso? E esses vacúolos começam aí a empurrar a parede celular porque eles estão ganhando água. Junto com os íons que eles estão recebendo, né? Tem entrada de água aqui, ó. Tudo bem? Então, aumenta o volume do vacúolo e esse vacúolo começa a empurrar a célula, começa a empurrar a parede celular, começa a empurrar a célula. Resultado disso é o alongamento. Então, nós temos uma situação importante que é o alongamento celular. Tá? Só escreve aí, escrevo. Então, aqui, olha. Alongamento. Tá? Pronto. Alongamento da célula. Alongamento celular. Perfeito? Tranquilo, pessoas? Ótimo. Esse alongamento celular é uma característica marcante para a auxina. O alongamento celular ocorrendo nos meristemas, seja o meristema do caule, né, o apical ou o lateral, a gema lateral, seja o meristema da raiz, ele vai promover, então, o crescimento da planta. Por isso que se diz, desde os estudos primordiais a respeito da auxina, que a auxina está vinculada com o crescimento. Não é só isso que ela realiza, mas, quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a gente observa é isso aqui, olha. Crescimento do vegetal vinculado ao fitohormônio auxina. Mais tarde nós vamos ver que a auxina não faz isso sozinha. Tem pelo menos mais 2 outros fitohormônios que podem estar relacionados a ela, né? E que promovem esse tal de alongamento celular. Beleza? Tranquilo, neném? Ótimo, muito bem, muito bem. Bom, agora que nós vimos então que uma das principais funções é o alongamento, vamos dar uma olhadinha na planta. Vamos colocar uma planta aqui, neném, ó. Então aqui nós temos uma plantinha, muito bem. Essa plantinha está demonstrando algumas estruturas dela e vamos observar aonde a auxina é produzida, né? E em quais órgãos, além de ser produzida, e quais órgãos que ela pode atuar. Então, estamos aqui, ó. Temos aqui pelo menos 4 regiões importantes, tá? Temos a gema apical, tá aqui, essa é a gema apical. Beleza. Gema apical. O que mais que nós temos? Temos a gema lateral. Essa é a gema lateral. Do outro lado, coloquei uma folha, para a gente observar, então, o que pode acontecer com as folhas. E aqui eu coloquei fruto. Dentro do fruto tem a semente. Então, eu vou colocar assim, ó, sementes, tá? Sementes e frutos. Perfeito? Então, a auxina está vinculada com essas 4 estruturas pertencentes, então, a esse grupo de plantas. Aqui eu desenhei uma angiosperma, tá? Beleza? Vamos lá então, neném? Vem comigo. Olha, primeira coisa que a gente vai falar é produção. Aonde que a auxina é produzida? Muito bem. A auxina, pessoas, ela é produzida em mais de um local, tá? Vamos colocar aqui, ó. A auxina ela é produzida na gema apical. Então, aqui na gema apical, tem produção de auxina, tá? Na folha jovem, folha jovem tem produção de auxina, perfeito? Folha jovem produz, tudo bem? Quem mais produz? A gema lateral produz. Sementes, sementes que acabaram de se formar no primórdio está produzindo e frutos também. É por isso que sementes e frutos crescem. Aliás, a gente falou sobre isso, né, numa determinada aula. Nós falamos, então, que frutos, eles resultam do trabalho da auxina. Tá? Então, é o ovário que recebe auxina e também recebe outros hormônios, e aí o ovário vai se expandir, né? O ovário vai crescer. Ele ganha células, mas ele vai ganhar também um alongamento, e aí ele tem uma expansão. Então, esses 4 lugares podem produzir auxina. Esses 4 lugares vão produzir auxina, tá? No entanto, nós vamos considerar aqui, ó, gema apical. Quem é que produz mais, professor? Então, nós vamos considerar aqui que a gema apical tem uma taxa de produção muito mais elevada do que os outros órgãos. Tá? Tem uma taxa de produção mais elevada do que os outros órgãos. Tranquilo? Guarde isso. Bom, agora que a gente viu a produção, vamos ver a ação. Tá? Vamos ver a ação. Tudo bem? Na gema apical fica fácil entender qual é a ação dela. Na gema apical tem tecido que é tecido meristemático, não tem? Tem meristema lá. Tem. Então, nesse caso, a auxina na ponta do caule, na gema apical, ela está relacionada ao crescimento dessa região aqui, olha. Nós já estudamos isso, meristema primário, crescimento vertical.
Então, a auxina está auxiliando nesse crescimento vertical. Perfeito? Descendo um pouquinho. Gema lateral. A gema lateral vai receber uma quantidade de auxina um pouco menor, né, do que o ápice. A gema lateral, pessoas, ela será inibida pelo excesso de auxina que vem da gema apical. Então, eu vou deixar isso aqui por último. Folha jovem. Com relação à folha jovem, pessoas, toda folha que é jovem, ela está em estágio de crescimento. Tá? E para ela crescer, ela precisa de hormônio de alongamento, certo? Só que, na verdade, são dois hormônios que vão atuar aqui. Ó. Não tem só auxina, não. Já vou colocar um outro. Então, eu tenho aqui ó, auxina, sendo produzida em alta quantidade, mais um outro fito-hormônio chamado citocinina. Tá? Citocinina. Citocinina está envolvida com a citocinese, com a mitose. Então, se essa folha jovem está crescendo, ela está ganhando células através desse fito-hormônio chamado citocinina, e além disso, essas células estão alongando a auxina. Tá? Alguns especialistas dizem que a citocinina, para provocar a divisão celular, precisa da auxina. Então, nós falamos que elas trabalham em sinergia. Tá? Elas trabalham em sinergia, fazendo com que essa folha cresça, com que essa folha se desenvolva. Perfeito? Sementes e frutos. Sementes e frutos, como eu havia falado para vocês, a mesma coisa. Ocorreu a fecundação, a partir do momento que ocorreu a fecundação do óvulo, e esse óvulo começa a formar a semente, então já temos aí a produção de auxina. Tá? Mais uma vez, a auxina não está sozinha. A auxina aqui está associada ao fito-hormônio chamado citocinina, beleza? Que também induz a mitose. Então, repare que a auxina não está sozinha. Repare sempre quem é que está ao lado dela. Tá? Guarde isso. Ó. Quem é o fito-hormônio que está ao lado da auxina, né? Qual é a ação dele? Sinergia? Antagonista? Né? Então, aqui é sinergismo. Perfeito? Beleza? Então, é assim que vão se formar as sementes, vão se formar os frutos. Com um detalhe. Já que a auxina está relacionada aos frutos, o que dá para fazer? Agricultores usam a auxina para poder adquirir frutos sem sementes. Então, quando a flor se abre, eles não deixam ocorrer a tal da fecundação, não deixam ter polinização, fecundação, né? Borrifam uma quantidade ideal de auxina nesse fruto, nessa flor, né? No órgão sexual feminino. E aí, com essa quantidade ideal da auxina, o que pode acontecer? A parede do ovário se expande sem que haja presença da semente. Então, eu posso falar que a auxina ela está correlacionada a párteno, que significa virgem, né? Carpia, que significa fruto. Então, alguns frutos que são vendidos hoje, pessoas, você vai lá na feira, domingo, né, comprar alguns frutos sem semente, eles não têm semente em decorrência dela. Ah, uvas. Tem uva que já nasce sem semente, mas tem uva que eles fazem esse processo. Tá? Melancia. Então, é interessante essa observação. A auxina pode induzir a partenocarpia. Perfeito? Agora eu quero falar da gema lateral. Para falar da gema lateral, vou colocar um gráfico aqui ao lado. Ó. Tá? Esse gráfico ao lado está falando do transporte da auxina. Bem, a auxina, eu falei para vocês que ela é produzida principalmente na gema apical, e ela vai escorrer ao longo desse vegetal. Ela desce ao longo desse vegetal, pessoas, por um tecido chamado de parênquima. Tá? Então, o tecido de transporte é o parênquima. Tá? Beleza? O tecido de transporte é o parênquima. Esse parênquima é aquele parênquima que está em volta dos vasos condutores. Né? A gente chama de câmbio vascular, né? Que é aquela região central onde tem vasos condutores. É aquele parênquima lá. Então, ela vai escorrer. Conforme essa auxina, esse grupo de auxinas vai escorrendo, conforme o AIA vai escorrendo, é natural que esse AIA seja utilizado em células adjacentes, então ele vai saindo daqui do parênquima e ele vai sendo degradado. Né? Ele sofre degradação. Então, nós vamos reparar que há uma diminuição da quantidade desse fito-hormônio ao longo dessa descida. Perfeito? De tal forma que quando ele chegar na raiz, sim, o destino dele é a raiz, olha, a concentração já é bem baixa. Só que isso foi programado durante a evolução. De tal forma que a gema apical, para ela poder germinar, essa gema apical precisa de uma quantidade muito grande da auxina. Tá? Então, ela só é sensível ao crescimento se houver uma grande quantidade da auxina. Está aqui, ó.
Perfeito? Beleza? Grande quantidade de auxina. A gema lateral, por sua vez, essa gema lateral precisa de uma quantidade intermediária, precisa de uma quantidade menor de auxina para ela poder se desenvolver. Se houver uma quantidade alta, como eu estou simbolizando aqui, ó, então para a gema lateral faz de conta que essa quantidade é alta. Então a gema lateral, submetida a uma quantidade alta, ela fica em dormência. Tá? Então ela vai ficar aqui, ó, em dormência. Ela não se manifesta, ela não dá origem a nada, está dormente. Ela só vai conseguir se manifestar se a quantidade de auxina for reduzida a uma quantidade ideal. Então, conforme a gente se afasta da gema apical, diminui a quantidade de auxina aqui, ó. E aí nós estamos chegando a uma quantidade que é uma quantidade ótima para essa gema lateral começar a se desenvolver. Perfeito? Tranquilo? E aí essa gema lateral começa a crescer. Bem? Então tem um ótimo de auxina que é para a gema lateral. Tá bom? E finalmente a raiz. A raiz, para poder crescer, se desenvolver, a quantidade de auxina que eu tenho aqui, olha, a quantidade é baixíssima. Tá? A quantidade é muito baixa. Uma quantidade mais alta de auxina inibe o crescimento da raiz. Beleza? Tranquilo, nenéns? Ótimo. Ótimo. Beleza. Ótimo. E agora, prof? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dar uma olhadinha no gráfico que tem aí no seu material. Tá? Então a gente só vai interpretar esse gráfico e a gente termina a parte 1. O gráfico está aqui, eu vou precisar apagar essas informações, deixa eu ver se eu consigo gravar para você. Rapidão aqui. Espera só um pouquinho, por favor. Deixa eu só ver aqui, tal, save daqui, ó. Vou salvar essa página, salvei essa página. Muito bem, a página está salva. E agora, sobe aqui, rapidão, pronto, pronto. Salvei a página, beleza, agora eu posso apagar aqui e enviar a página para vocês, tá bom? Beleza? Então vou apagar aqui, ó. Rapidão. Música para apagar, música para apagar. Pronto, paguei música para apagar acabou, né? Olha lá, neném. Vou aliviar o seu ouvido aí com essas musiquinhas. Muito bem, muito bem. Seguindo o próximo passo, então, eis o gráfico. É esse o gráfico que você tem na sua apostila, tá? E como que eu vou interpretar esse gráfico aqui? Olha, esse gráfico, então, ele está falando o seguinte. Esse gráfico, pessoas, ele está tratando da concentração de auxina, e aqui ele coloca a AIA, né, ao longo do tempo, tá? Perdão, a concentração do AIA e o efeito desse AIA na estrutura, tá? E quais estruturas? Então, temos aqui, ó, gema, essa aqui é a gema apical, meristema apical, essa aqui é a gema lateral, tá? Gema lateral ou meristema lateral, e aqui eu tenho a raiz, tá? Eu tenho a raiz. Conforme você caminha, então, em direção ao lado esquerdo, a concentração ótima para a estrutura diminui, tá vendo? Ó? Caminhando para o lado esquerdo, a concentração diminui. Quer dizer que a raiz precisa de menos auxina, a gema lateral precisa de um pouco mais, e a gema apical precisa de muito. Feito? Vou começar pela gema apical. Então, a concentração de auxina para a gema apical se desenvolver, para ela crescer, para ela até mesmo se diferenciar, já que a auxina está envolvida também com diferenciação, desculpa, diferenciação, então nós temos aqui, olha, para, né? Eita, pronto, agora sim, para, né? Olha, beleza? Então nós temos aqui um gráfico demonstrando, portanto, que existe uma concentração ótima de auxina. Essa concentração ótima de auxina para a gema apical faz com que ela cresça. Tá? Então a concentração ótima está aqui em cima, onde eu vou apontar. Ó. Essa é a concentração, aliás, a concentração ótima está aqui, né? Essa é a concentração ótima e ela se reflete aqui, ó. Tá? Então nós temos a concentração que é ideal para a gema apical, beleza? Acima dessa concentração, o que nós vamos ter? Acima dessa concentração temos uma inibição, como o gráfico mostra. Aí eu deixo de ter uma indução do crescimento e eu passo a ter aqui uma inibição desse crescimento. Certo? Perfeito? Tranquilo? Do lado, gema lateral. A gema lateral precisa de uma menor concentração de auxina.
Então, vamos pegar aqui uma corzinha para a gema lateral. Gema lateral, uma concentração menor. Está aqui, olha. Tcharam, beleza? A concentração menor, então eu tenho aqui nesse ponto, né? Eu tenho uma concentração que é a concentração ótima, a concentração ideal de auxina. Abaixo não há indução, ou a indução é pouca. Acima da concentração ótima, temos o processo de inibição. Então, toda vez que a gema lateral for submetida a uma alta concentração de auxina, ela não germina, como eu falei aqui para vocês. Ela fica em dormência. Ela fica em dormência. Feito, nenéns? Beleza? E a raiz a mesma coisa. Tá? Então, vou colocar a raiz aqui, pegar uma corzinha para a raiz. A raiz dos três é aquele que precisa de menos auxina, olha. Tá aqui, neném. Tá? Tem uma concentração que é a concentração ótima, que é a concentração ideal. Abaixo, logicamente, que não há indução, né, do crescimento. Acima da concentração ótima, há uma inibição da raiz. Perfeito? Tudo bem? A relação entre gema lateral e a gema apical. Existe uma relação aqui que é chamada de relação de dominância. Tá? Uma relação de dominância. E quem domina é a gema apical. Então a gente chama de dominância apical. De tal forma que, quanto mais próximo a gema lateral tiver da gema apical, menor a probabilidade dela germinar. Porque a concentração pode ser muito alta para ela. Isso. E conforme a gema apical vai crescendo, se desenvolvendo, ela afasta daquela gema lateral. E aí a concentração junto à gema lateral diminui e essa gema lateral começa a germinar. Tá? Só existe uma forma aqui, no caso, da gema apical não inibir a gema lateral, né? E essa forma é se afastar da gema lateral, que é a forma natural, né? A gema apical vai crescendo, se afasta, diminui a concentração. Ou então a gente pode realizar um corte. Se a gente realizar um corte aqui, olha, a palavra é decapitar, tá? Então, se a gente decapitar o ápice caulinar, então ele deixa de inibir a gema lateral. Bem? Então, a gema lateral pode crescer a partir desse momento. Nós falamos em decapitar na ciência, mas a gente pode fazer isso numa forma prática, que é chamada de poda. Então, quando a gente pratica a poda, nós estamos favorecendo, então, as gemas que são as gemas laterais. Tá? Isso é muito visto em pinheiro, não a poda, né? Mas a dominância apical. O pinheiro, você repara, então, que o pinheiro tem esse formato aqui, não é à toa, né? Olha, a dominância apical no pinheiro ela é muito mais acentuada do que em angiospermas, por exemplo. Você vai reparar que os galhos maiores do pinheiro são aqueles que estão bem afastados da gema apical. Fechou? Beleza? Utilização aqui da auxina na indústria, no comércio, na agroindústria. A utilização está relacionada a estacas. Lembra que estaca é um pedaço de um galho, né? É um fragmento de um vegetal que a gente pode enterrar. Então, isso aqui é um fragmento de caule. E o processo é chamado de estaquia. Onde a gente usa a auxina ali? Se você quer, então, propagar de uma forma vegetativa, quer criar um clone de um vegetal, você corta, então, um galho, coloca ali na base dele, onde tem gema lateral, uma concentração ideal de auxina, e aí essa gema lateral, ela vai dar origem às raízes. Perfeito? Beleza? Então, a auxina está envolvida com o enraizamento. E a auxina também pode ser usada como um herbicida, que é o caso 2,4 de diclorofenoxiacético. 2,4-D que estão querendo retirar, né? Estão querendo parar de utilizar, porque ele é um herbicida que pode aí, trazer alguns transtornos para a saúde. Perfeito? 2,4-D, ele mata plantas de folhas largas. A folha larga concentra muito dessa auxina modificada, causando um transtorno muito grande, seguindo esse princípio aqui, né? De uma concentração muito alta, então provocar a morte. Então ele mata plantas de folhas largas, ele mata ervas daninhas, tá? Ele mata, então, algumas herbáceas que são eudicotiledônea. Portanto, ele é um herbicida que serve para ser utilizado em lavoura contendo monocotiledônea, como, por exemplo, de cana-de-açúcar. Ele não mata plantas de folhas estreitas. Fechou? Tranquilo, nenéns? Dê uma olhadinha no seu material. Então, esse é o primeiro toque em relação à auxina. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha gostado.
dê um toque aí no vídeo, né? Dê um clique ali para dar um ok, o professor ficar feliz, o professor saber, então, que ele deu uma ótima aula para você, tá? Que o professor fica satisfeito com isso, quando você coloca lá, né, um sinalzinho de tá tudo ok, tá tudo bem, né? Me dá uma paz no coração. Então vamos lá, neném, coloque um clique lá, né? Dê um ok, dê um joinha pro prof, fala que você gostou da aula e o professor vai ficar feliz. Beleza? Até o próximo vídeo, neném.